Vou falar um pouquinho para vocês em relação a alguns contratos de prazo determinado em espécie. Antes, uma nota. Na maioria dos manuais, inclusive no manual do professor Sérgio Pinto Martins, ele traz uma observação muito pertinente com relação à prorrogação, se haveria alguma coisa que interrompesse o tempo na contagem do contrato de prazo determinado. Tá? E aí ele coloca como doutrinador a informação relativa à questão da grávida, né? Porque olha só, se a lógica do contrato de prazo determinado é eu saber de antemão a determinação do prazo, é lógico que ele não deveria se suspender, né? Não se interromper em nenhuma circunstância. E a posição do professor Sérgio Pinto Martins, que é acompanhada inclusive por outros doutrinadores, é de que não haveria interrupção mesmo no caso da grávida, que o fato dela estar grávida não importaria que haveria uma interrupção do prazo, ela teria criança, depois ela terminaria esse contrato de prazo determinado? Não, tá? Inclusive, esse entendimento, ele é sumulado pelo TST, súmula 244, é interessante que a gente faça uma análise ali do inciso 1, do 2, do 3, tá? A gente vai voltar a falar sobre isso em outras aulas, mas é muito interessante a gente pontuar o item 3, que a garantia no emprego, ela se estende para a gestante, inclusive nos contratos de trabalho de prazo determinado. Eu entendo a preocupação do legislador, né, em proteger a criança que vai nascer, que o objetivo não é proteger a gestante, é a criança, os interesses da criança. Mas eu vejo como uma quebra na lógica do contrato de prazo determinado, tá? Eu realmente entendo que isso afasta muitas vezes as mulheres do mercado de trabalho ao invés de aumentar os postos. Porque toda vez que você for contratar uma grávida, de uma mulher, você vai pensar na possibilidade dela engravidar. E aí você contrata uma pessoa por 30 dias, num contrato de experiência, não dá certo, essa pessoa engravida e você é obrigada a mantê-la aí por todo o período aí da contratação, ok? Então fica essa observação. Como a gente está no material, a gente tem várias hipóteses de contrato de prazo determinado. Nós falamos muito aqui do contrato de experiência, previsão no 445 da CLT, o prazo máximo dele é de 90 dias, só pode ter uma única prorrogação. Vamos lembrar que o contrato de experiência, ele é um contrato que deve ser anotado na carteira de trabalho, tá? E se a experiência deu certo? Eu preciso fazer uma nova anotação? Não, é só você manter aquela anotação de experiência, porque uma vez prorrogado, o contrato ficou de prazo indeterminado automaticamente. Lembrar que o contrato de experiência ele é um contrato de duas vias, né? A experiência é tanto para o empregado, assim como ela também é uma experiência para o empregador, ok? Nós temos aí o contrato de obra certa. O contrato de obra certa é aquele onde você contrata alguém para a execução de um serviço que é especificado anteriormente. Vamos pensar que você pode contratar aí um pedreiro para fazer um banheiro na sua casa. Esse contrato ele se inicia quando ele começa a obra e ele termina com o término da obra, né? Eu vou usar o exemplo aqui do meu colega Júlio Júnior. Você é contratado para fazer uma estátua com os olhos verdes do professor Júlio Júnior. Quando você, se no meio do caminho acontece, faltou material, você continua trabalhando, porque isso não é da responsabilidade do empregado. O contrato que ele corre por conta do empregador. Até você finalizar essa obra e entregar essa estátua linda, maravilhosa, o contrato de obra certa tá valendo, ok? E se houver mudança nesse contrato? Essa talvez seja uma das maiores preocupações que chegam nos tribunais brasileiros, são de contratos que tendem aí a fraudar o direito do trabalhador, simulando um contrato de empreitada civil, quando na verdade eu tenho um contrato de trabalho de obra certa, tá? Então vamos pensar em alguém que é contratado numa empreitada civil, tá? Que não tem nada aqui com direito do trabalho, o empreiteiro e o dono da obra que faz esse contrato. Mas acontece o seguinte: o dono da obra todo dia tá lá dando pitaco na obra. Aquele contrato lá com o senhor que era o pedreiro, que era para ele fazer um serviço que era de natureza civil, ele passa a ser um contrato de trabalho quando passa a existir subordinação, tá? E aí, independente do prazo, eu vou estar diante aí de um contrato de trabalho, que vai verificar se ele é de prazo determinado ou indeterminado, a depender de como que essa contratação se deu.
Na nossa região, muito comum contrato de safra, que é aquele contrato que vai se estender diante da sazonalidade que caracteriza o trabalho rural. Então, o trabalho no campo, principalmente aquele de colheita, ele é muito definido em razão das condições de tempo, né? Se choveu muito, eu vou antecipar a colheita, eu vou postergar. Pelas questões econômicas, o preço da cenoura hoje vai ter previsão de aumentar, vamos segurar, vamos colher. Então, assim, gente, eu não entendo nada de plantação, tá? Tô só usando exemplo, se estiver errado, vocês me desculpem. Mas suponhamos que uma colheita, né, entre o plantio e a colheita final da cenoura levem 100 dias. E aí você é contratado e lá pelo 90º dia entramos num quadro atípico aqui de chuvas torrenciais que não dê para colher. Essa previsão do contrato era de 100 dias. Gente, o contrato de trabalho ele corre por conta do empregador, não é por conta do empregado. Até que se ultime essa colheita, que esse contrato de safra chegue ao fim, os salários, né, correm todos por conta do empregado e esse contrato continua vigorando. Com o término da safra, aí sim você pode dar baixa aí no contrato de trabalho. Então, isso é que é sazonalidade, essa questão da dependência, né, do tempo. Aqui é interessante a gente fazer uma observação, e aqui eu queria que vocês dessem uma especial atenção para os contratos de trabalho da Lei 9.601/98. Primeiro, que esses contratos a gente tem, lembra quando eu expliquei para vocês o que é gênero, o que é espécie? Que gênero é o maior e espécies são partículas desse gênero. Então, contrato de trabalho, contrato de trabalho de prazo determinado é um gênero, ok? E contrato de trabalho de prazo determinado da Lei 9.601/98 é uma espécie de contrato de prazo determinado, que leva esse nome porque foi criado aí no segundo mandato do Dr. Fernando Henrique Cardoso, e nessa época o desemprego no Brasil estava galopante, a gente tinha aí a implementação do Plano Real, a economia estava indo super bem, mas de repente a gente entrou numa recessão econômica e se procurou aí flexibilizar os contratos para oportunizar as empresas que elas contratassem uma modalidade diferenciada, e aí se criou esse contrato. Ele tem algumas diferenças que são basilares em face dos outros contratos de prazo determinado. O principal deles, que tem na Lei 9.601/98, é que você não pode contratar, você não pode mandar ninguém embora para contratar por essa lei, tá? Você é obrigado a observar as margens. Aqui a gente tem margens como a gente tem no imposto de renda, de 0 a tanto, eu posso contratar tantos empregados, né? E eu tenho margens para fazer essa contratação. Qual que é o interessantíssimo dessa lei? É que ela pode ser aplicada em qualquer modalidade de trabalho. Não existe aqui a regra da sazonalidade, a regra da questão de você não poder contratar depois de 6 meses. Principalmente aqui você poder aplicar em qualquer atividade. Então, por exemplo, não quero contratar por safra, pelo contrato de safra, contrato pela Lei 9.601/98. Né? Que você vai ter, a gente vai ver aqui que no material, vocês vão ver que ela tem várias qualidades em face dos outros contratos de trabalho, tá bom? Anotação de contrato de trabalho aqui, gente, para todos eles, a regra, como eu disse ontem, é que não tem regra, né? Mas para os contratos da Lei 9.601/98, esses contratos devem ser feitos por escrito, tá bom? Deixa eu ver mais algum. A gente tem outros contratos, tá bom? Eu quero deixar para falar do contrato de trabalho intermitente no momento posterior, por quê? Nós tivemos a publicação hoje de mais uma medida provisória que impacta aqui nesse ramo lindo do direito, que é o direito do trabalho. Em tempos de pandemia de Covid-19, todo dia eu tenho uma novidade. Então, assim, eu tô com medo de falar alguma coisa para vocês hoje, antes de eu saber como que isso vai ficar aí à frente. Mas vamos lembrar que a modalidade de contrato de trabalho intermitente, ela se enquadra aqui na determinação do prazo, mas é um contrato de trabalho não contrato, né? A gente poderia até usar essa expressão, porque ele é completamente atípico em face de tudo que a gente viu, mas eu vou deixar para falar dele numa outra oportunidade, que a gente vai ter que demorar um pouquinho mais pra gente estabelecer aí o que a gente acha que vai ficar e o que não vai ficar, para não fazer confusão na cabeça de vocês. Ok? Dúvidas? Chamem lá no nosso grupo, que eu tô aqui às ordens. Beijos!